Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Equador das Coisas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre este quadrinho publicado pela editora Pipoca e Nanquim em 2019, intitulado Os Mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto, quadrinista espanhol, e que traz em suas páginas a adaptação de 3 contos do escritor de horror cósmico norte-americano, ali do finalzinho do século XIX, início do século XX, Howard Phillips Lovecraft. Muito bem. Este livro retrata, como eu falei, 3 dos principais contos ligados à mitologia, do monstrengo Cthulhu, um ser inominável, um ser inclassificável, de dimensões que a natureza humana não consegue conceber, assim como prega toda a mitologia, toda a filosofia criada por Lovecraft, que convencionou se chamar de cosmicismo. As 3 histórias adaptadas da literatura de Lovecraft foram A Cidade Sem Nome, O Cerimonial e a narrativa que dá nome ao livro, ao quadrinho do Esteban Maroto, Os Mitos de Cthulhu. Muito bem. Eu não sou muito fã, apesar de reconhecer a beleza do trabalho, a dificuldade do trabalho, eu não sou muito fã de quadrinhos, mas reconheço o trabalho majestoso que foi feito aqui nessa edição. Durante a leitura você é transportado para os locais aqui evidenciados nas 3 narrativas. As 3 perpassam a questão do sonho, a questão da dimensão outra, da dimensão infinita. Você percebe que o cosmicismo Lovecraftiano está bem apurado, e como os textos extras apontam aqui no início do livro, da leitura, o Esteban Maroto, ele foi capaz de desenhar a história original, porém com total liberdade para fazer as suas próprias pontuações, os seus próprios desmembramentos. É tanto que na história O Cerimonial, ele até insere passagens até mais eróticas, digamos assim, pois ele achava, que as histórias, as narrativas de Lovecraft precisavam um pouco disso, necessitavam um pouco desse aspecto, a sensualidade. Então é aquela coisa, a intersemiose que amplia o suporte, que gera outro objeto de arte. Muito bem, como eu falei,
as três narrativas nos colocam diante de sentimentos, imaginações pulsantes, trazem um quê de misticismo, de mitológico, de arcaico, de antigo, muito proeminente, e acaba nos colocando, né, nós leitores, nos colocando na figura de seres irrelevantes. Era uma das preocupações das narrativas criadas por Lovecraft, o cosmicismo, né, o horror cósmico de Lovecraft. Ele tenta construir a ideia de que nós, seres humanos, somos irrelevantes. Nós não conhecemos absolutamente nada ou quase nada acerca dos mistérios que nos rondam, das coisas que existem, dos seres que existem, além de nossa própria imaginação, além do que os nossos próprios olhos conseguem enxergar. É incrível como você acaba viajando pelas imagens do Esteban Maroto, por cidades milenares, ciclópicas, cidades que vão do magma até o alto firmamento, uma forma grotesca, gosmenta, as paredes que cheiram a terror, a medo, a horror. Então você não consegue ficar imune a todas essas sensações que são despertadas a partir da leitura. Qualidade incrível, tanto do material quanto das ilustrações em si. Uma obra de arte que você precisa entrar em contato. É nítido a presença do desconhecido e da vontade que nós temos, né, a partir do início da leitura, de desbravar esse desconhecido. E o Esteban Maroto aproveita bem a figura dos exploradores, né, dos desbravadores, dos detetives, se assim podemos intitular, de pessoas que estão sempre interessadas em descobrir algo, melhor dizendo. Então, a gente acaba viajando, né, no lombo desses personagens e acaba fazendo parte desses mistérios, seitas obscuras que produzem rituais macabros no centro da Terra, assim como projeções horrendas do fundo do mar. Lovecraft e Edgar Allan Poe são considerados os dois maiores escritores deste gênero, o horror, o terror, cada um com suas particularidades. Há quem diga que, mesmo tendo sido aquele que prolongou, que atiçou a voracidade da ideia do cosmicismo, Lovecraft apenas deu seguimento a uma ideia que já havia sido pensada por Edgar Allan Poe. Mas convenhamos, essa ideia que nós temos de monstros gosmentos vindos de outras dimensões, de outras atmosferas, esse universo pegajoso de monstros com características muito díspares e com uma deformidade plástica muito
evidente, certamente partiram aí do imaginário da mente de Lovecraft. E isso a gente precisa ponderar e também respeitar. Enfim, pessoal, é uma obra muito bonita, me fez ampliar um pouco a vontade de ler mais quadrinhos. Eu vou começar a olhar com mais atenção para esse tipo de publicação, até porque eu já vivi bons momentos lendo quadrinhos na minha adolescência, na minha infância. Então, fica a dica para vocês, Os Mitos de Cthulhu. Então é isso, pessoal. Aí estão as minhas pequenas impressões acerca do livro, do quadrinho Os Mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto, que adapta 3 dos mais importantes contos do escritor Howard Phillips Lovecraft. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu comentário aqui no canal. Isso apoia a gente, faz com que a gente sempre produza mais vídeos desta natureza. Um abraço e até breve.